Dia 8/6, dia 8 de junho, a gente está no meio aí da alunação de Gêmeos, uma alunação onde existem vários acontecimentos importantes, né, no céu acontecendo, e acontecimentos que trazem uma certa segurança, né, uma certa confiança, né, uma certa capacidade de a gente se sentir abençoado, né, agradecido. Então, principalmente falando agora dos pontos positivos, né? A gente tem a entrada agora, dia 10, de Júpiter em Câncer, que além de trazer possibilidade, né, de eventos positivos, né, de crescimento, de fartura material, né, também nos dá a possibilidade de fazer crescer aquilo que é humano, né, que é até digo civilizatório, né, dentro da gente, que a gente possa entender o que é viver em família, viver em comunidade, né, e isso é muito, muito importante, né, porque a gente vive num mundo bastante bagunçado aí, né, e, né, eu acabei esquecendo de falar, semana passada, ali entre quarta e quinta-feira, a Vênus entrou em Touro, então a Vênus em Touro, além de falar sobre todo o potencial, né, de ética e estética, né, que tem essa Vênus, a Vênus rege o signo de Touro, que tem essa Vênus em Touro, também vai falar também da nossa capacidade de produzir recurso, de produzir riqueza, né, no seu trabalho, se você exerce alguma prática, né, artística, né, ou, né, se você exerce alguma prática estética, né, vai ajudar, né, a gente a ter essa capacidade de valorizar as coisas também, né, que é uma possibilidade, uma capacidade de Touro, né, então essas duas mudanças são bastante importantes para isso, né, para a gente ter essa sensação de que materialmente, né, e emocionalmente a gente está seguro, né, então percebam isso aí, como isso acontece na vida de vocês. Esse Júpiter entra, né, em Câncer praticamente junto com Mercúrio, né, então esse Mercúrio em Câncer vai, né, focar a nossa mente em como cuidar, como cuidar, como acolher, como alimentar, né, os outros, o próximo, né, os filhos, a família. Então também esse Mercúrio também tem um viés, embora um viés carregado, né, de emoção, e talvez por isso um pouco mais intuitivo, um pouco mais um pouco menos racional, né, um pouco mais subjetivo, né, essa subjetividade também pode trazer aí tons de uma certa capacidade de inteligência emocional, né. Lembra da mãe, né, e como a mãe vai saber aí o seu estado emocional com poucas informações, né. Isso são cenários onde essa alunação de Gêmeos está acontecendo, mas essa alunação de Gêmeos atinge o auge aí essa semana, na quarta-feira, ali, dia 11, 5 da manhã, né, com a lua cheia em Sagitário, né. Uma lua cheia que vai dar aquelas duas possibilidades, né, do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento de Gêmeos, a versatilidade, transitar por vários assuntos, falar sobre várias coisas, né? Talvez com menos comprometimento, né? Mas saber receber e passar para frente a informação. Enquanto o Sagitário vai se preocupar mais com o porquê, né? A causa das informações, né? Da onde saiu, né? Como você chegou a essa conclusão, né? Então é essa dicotomia entre conhecimento e sabedoria.
E isso é bastante importante no mundo onde a gente vive, né? Eu me lembro de alguns momentos que eu falei, né, que é necessário que a gente busque, né, no mundo de hoje, que a gente busque as informações, até porque hoje tem inteligência artificial para fazer vídeo, né, e transformar qualquer informação em algo aparentemente real. Então, essa dicotomia ela vai ficar cada vez mais importante, até que entre ali no mês que vem, né, Urano entre em Gêmeos e aí bota né, vai realmente, assim como Urano em Touro transformou o jeito que a gente vive lida com o dinheiro, com a riqueza, né, assim como Urano transformou, né, o signo de Touro, agora o Urano vai transformar o signo de Gêmeos. Então, vai ser uma enxurrada, né, de possibilidades, desde a comunicação até o compartilhamento de informações, e espero que a gente vá pelo caminho certo, né? Mas isso é do mês que vem, não vamos misturar os assuntos. Então a gente tem, no meio desse panorama, que é muito importante, né? Mercúrio, Júpiter em Câncer e a Vênus em Touro, né? A gente tem essa alunação de Gêmeos, onde a gente precisa lidar né, com essa ideia da informação, né? A ideia da comunicação e a ideia do bom humor, né? Saber transformar as nossas ideias, as nossas mazelas, as nossas necessidades de uma forma com que a gente consiga ter um temperamento positivo, né? E eu tentei explicar aqui em palavras o que é ter bom humor, né? Saber se divertir, saber contar piadas, saber tirar um sorriso da outra, né, de uma pessoa, são assuntos, né, que o signo Sagitário, né, tem ali como uma habilidade que Sagitário tem, né, essa habilidade de ter um bom humor, né, levar a vida de uma forma mais leve, né. Na verdade, tanto Sagitário como Gêmeos têm esse bom humor, né. Só que Sagitário, né, tem um comprometimento um pouco maior com a verdade, então, às vezes, né, às vezes separa as duas coisas, né, mas o bom humor está ali presente, tanto em Sagitário como em Gêmeos. Então, uma boa semana para a gente ter esse bom humor, para a gente saber dar risada, né, dos nossos erros, né, dar risada de si mesmo, né, saber se colocar quando dá risada do outro, né, e essa possibilidade existe, né, como eu falei para vocês, Mercúrio e Júpiter estão entrando em Câncer, então a nossa capacidade de ter essa, né, de ser humano, né, realmente, né, de saber lidar com o ser humano, aumenta bastante. Então, é uma semana bastante, ao meu ver, agradável, tirando dois aspectos que são um pouco, assim, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eles são interessantes, né, mas é o tipo é como se eu tivesse uma arma, né, ou vamos colocar de uma outra forma, se eu tivesse uma ferramenta, né, que se eu não souber usar eu posso machucar as pessoas, né. Então são dois aspectos aí, assim, dessa forma são preocupantes. Então a gente tem essa Vênus que acabou de entrar no signo de Touro, fazendo uma quadratura para Plutão em Aquário, né. E a gente tem o Urano que está ali no finalzinho de Touro, fazendo uma quadratura para Marte, né, em Leão. Primeira coisa, né, envolve signos fixos, né, são todos planetas em signos fixos. Então, eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, esses aspectos negativos em signos fixos, ao primeiro momento, eles são negativos, porque eles podem mexer com as nossas resistências, né,
com as nossas teimosias, com aquele apego que a gente tem em fazer do nosso jeito, né? Em não querer mudar, né? Aquário não quer mudar o jeito de pensar, Touro não quer mudar a forma de fazer, Leão não quer mudar as suas convicções, né? A sua vontade. Então, cuidado, né? Com essa questão da teimosia. E inclusive a Lua hoje está em Escorpião, né? Também formando quadratura com esses 4 planetas aí também, mexendo com as nossas teimosias, nesse domingo, dia 8/6, aqui eu estou fazendo o vídeo para vocês. Então, de que lado positivo a gente pode usar isso, né? Está na semana do Dia dos Namorados aí, e a gente tem, a gente ficou muito tempo, né, com a Vênus em Áries, fazendo um trígono para Marte em Leão, né? Então, era um impulso muito grande, né, do desejo, né, que se desenvolve através da ação direta, né? Eram 2 signos de fogo, né? Então, era como se masculino e feminino tivessem a mesma vontade, sei lá, de pular de bungee. Eu falo, vamos pular de bungee jump, né? Os dois aceitam, vão, né, ao mesmo tempo, de uma forma, porque os dois estão na mesma vibe, né? Estão na mesma energia. Né? Agora a gente tem essa Vênus entrando em Touro. A Vênus, ela já tem uma conexão mais com ela já demonstra, já fortalece, né, o seu potencial feminino, né? Então, de certa forma, já vai no caminho, né, do feminino puro, né? Então, ali já não existe mais tanta energia à disposição, existe mais capacidade de análise, capacidade de compreensão, capacidade de trabalhar algo para que algo, né, gere recurso, para que algo fique bonito, para que algo, né, seja belo, né? Enquanto o Marte em Leão ali continua cheio de energia, né, de fogo, né? Então ele continua demonstrando, né, muita capacidade física e motivacional, vamos dizer assim. E então, aí você já percebe que existe, não possa existir essa facilidade entre masculino e feminino, mas já estão em momentos diferentes, né? E aí a Vênus faz uma quadratura para Plutão em Aquário, né? Aquário, que não é um signo muito emotivo, não é um signo muito da conexão rápida, né? Porque a conexão é mais mental, né? Então existe também ali um certo bloqueio, mas também existe uma capacidade muito grande de lidar com a modernidade, lidar com as coisas, né, com o compartilhamento de ideias, de pensamentos, sentimentos, né? Então, embora Aquário seja mais frio, né, mais frio e menos demonstrativo, né, de afeto, existe esse viés do compartilhamento, né, e de você saber usar os recursos da tecnologia. Por outro lado, né, você tem 2 planetas meio, assim, muito explosivos, né, que é Urano no finalzinho de Touro e Marte ali no finalzinho de Leão. Então são forças muito, assim muito impositivas, muito muito favoráveis à ação direta, né? Ação até de uma forma disruptiva, né? Marte quer agir independente né, do meio. O Urano também quer transformar, né? Quer modernizar, quer romper barreiras, né? Também independente do meio. Então são forças muito
muito impositivas, né? Então, fazendo essa outra quadratura que vai dar esse viés meio explosivo, né? Então, você tem uma, assim, lembrar que Urano rege Aquário, né? Então, esses 4 planetas estão meio envolvidos, né? Estão meio Plutão, Urano, Marte e Vênus estão meio envolvidos ali, né? Nesse assunto, né? Nesses assuntos, né? Leão, Touro e Aquário, né? Então, sim, podem surgir momentos de manifestações, podem surgir momentos em que as pessoas exercem algum tipo de rebeldia. Essa rebeldia pode estar conectada com dinheiro, estar conectada com trabalho, né? Transformações na forma com que a gente trabalha, né? Podem também levar a rebeldia, a manifestações. Né? Então, são vários vieses, né? Mas, de uma forma geral, né, a gente pode ser muito disruptivo, né? Urano e Marte, né? E se a gente pensar em Vênus e Plutão, a gente pode também ter um viés de disrupção, né? Que é o Plutão ali, né? Plutão em Aquário, de rebeldia, de ser contra o sistema, de peitar o sistema, né? De exercer, né? A sua liberdade, né? A ferro e fogo. Né? Então, mais a Vênus ali dá uma abrandada nesse Plutão em Aquário, né? Mas de qualquer forma existem essas possibilidades. Uma outra possibilidade, né, é que a gente pense porque, como eu disse, quando a gente tinha ali o trígono entre Vênus e Marte, a gente tinha o desejo puro, né? Como eu disse, vamos, sei lá, andar de montanha-russa, vamos. Os dois querem, os dois estão na mesma da mesma energia, né? Os dois vão se divertem. Mas quando eu estou falando dessa Vênus em Touro, né, que pode levar a coisa pelo lado da sedução, né? Então também existe uma possibilidade de sedução, né? E seduzir usando a tecnologia, seduzir usando os meios de comunicação, né? Então outra possibilidade. Marte em Leão, né? Exercendo uma masculinidade forte, né, sem, sem as barreiras, né, que existem em outros signos. Então Marte também pode se mostrar muito, isso também, né, é uma forma de sedução, né, então Marte pode se mostrar bastante impositivo, né, principalmente fazendo quadratura com esse Urano em Touro aí. Então, são várias possibilidades, né, então, existem aspectos muito positivos, né? Como eu disse, Mercúrio e Júpiter em Câncer, a Vênus entra em Touro, né? A gente também não pode esquecer ali o Saturno em conjunção Netuno ali, praticamente no grau 1 de Áries ali, né? Então, a gente também tem, no meio de tudo isso, a gente também tem que ter essa noção de que a gente é o responsável pela nossa vida, pela nossa jornada, pela nossa vitória, né? Que a gente vai lá e a gente tem que tomar a iniciativa e fazer as coisas acontecerem. Então, no meio de tudo isso, acontece aí uma lua cheia em Sagitário, né? Que é uma lua de bom humor, de fé, de esperança, né? Do indivíduo sendo capaz de rir de si mesmo, né? Ou rir do sistema, né? Então, eu acho que aproveitem essa lua cheia em Sagitário, mesmo que muitas pessoas estejam tentando falar algo, né, tentando provar que ela está falando está certo, que é um problema de Sagitário é isso, né? Sagitário procura tanto a verdade, tanto né, assim, aquilo que fundamenta, né, as suas ideias, que às vezes acaba se sentindo dono da verdade, né? Então,
Às vezes você encontra muito sagitariano aí como pastor de igreja, às vezes repetindo coisas que ele escutou, né? E tentando provar para as pessoas que aquilo está certo, né? E eu falei pastor, né, de igreja, mas todas as religiões têm, né, pessoas tentando provar que o pensamento dela está certo, né? Às vezes a pessoa estudou um pouco mais, aprendeu um pouco mais, e aí ela pensa, ela acaba confundindo, né? Ela acaba querendo tirar o direito de cada um aprender, né? Porque eu posso falar aqui 2 horas, né? Se aquilo não, se você não está conectado com o que eu estou falando, se você não está, se alguma coisa do que eu falei você não entendeu, né? Você tem dois caminhos: ou você vai pesquisar para entender o que eu estou falando, né? Ou você vai negar, né? Então é mais ou menos isso. A teosofia é isso, né? Eubiose é isso. É você dar a possibilidade de cada um fazer a iniciação real, né? Que é o encontro com o seu mestre, né? Você realmente entender as coisas como as coisas acontecem, né? Então, não espero que a gente não se apegue, né, e não se depare com essas situações, né? Que a gente possa ir pelo mais na ideia do bom humor aí, da, do encontro, né, com a felicidade. E só para terminar, né, eu estou tentando fazer vídeo com menos de 20 minutos, né? Já passou dos 20 minutos. Só para terminar, né, eu falei semana passada, né? Esse mês para mim é o mês da fé, né? A fé de Ares, né? Você é capaz de chegar lá. A fé do Júpiter em Câncer, né? Que é você ter gratidão pela vida e acreditar que essa vida vai te trazer, né? A sua felicidade, né? Ter essa ideia da graça. E essa lua, né, cheia em Sagitário, que é a fé, né, que as coisas, que os dias, né, que a vida será melhor amanhã, né, como diz a música, né, que a vida vai ser melhor amanhã. Então acho que é isso aí. Boa semana para vocês, boa lua cheia em Sagitário, né, e como diz a música, né, a vida será melhor amanhã. Um abraço, tchau.